Então, bem-vindos à sétima aula do curso de Simetria BRST e de Renormalização Algébrica. Como havia falado na última aula, em princípio a gente ia ver o grupo de renormalização na renormalização dimensional. Só que eu esqueci de um detalhe muito importante. Antes de entrarmos no grupo de renormalização, então terminarmos essa primeira fase do curso que visa dar uma base geral para o entendimento do princípio de ação quântica e das identidades de Ward, temos que enfrentar um capítulo muito importante da teoria quântica de campos em geral, que é o capítulo que diz respeito aos chamados operadores locais compostos, né? E esses operadores são produtos de campos, de derivadas de campos no mesmo ponto. Por isso que são chamados de operadores compostos, porque contêm potências de campos e derivadas no mesmo ponto. Eles são de uma natureza diferente dos campos elementares e, no entanto, carregam informações físicas enormes. Então, tem um interesse muito, muito grande. Por exemplo, esses operadores compostos podem representar correntes conservadas que estão associadas justamente a números quânticos, assim, das partículas do sistema. Esses operadores compostos podem também representar partículas do espectro físico do sistema. Um exemplo, por exemplo, são os operadores compostos invariantes de calibre numa teoria tipo QCD, em que esses operadores são relacionados ao espectro físico, digamos, da teoria, como, por exemplo, os hadrons ou as famosas glue balls, por aí vai. Então, é muito importante assim, mencionar, gastar uma aula sobre assim, a introdução desses operadores a nível de funcional gerador, tanto do funcional conexo quanto do funcional OnePI, e de como os procedimentos de renormalização conseguem lidar também com os operadores compostos. Então, para ilustrar um pouquinho o conteúdo da aula, vamos sempre começar com o nosso laboratório Lambda F4, né? Então, até o presente momento, nós vimos funções de Green dos campos elementares, né? Ou seja, até o presente momento só estudamos as funções de Green dos campos elementares e fizemos assim vários exemplos, mostrando inclusive o procedimento de renormalização recursivo na renormalização dimensional até 2 loops. Porém, é importante frisar que a teoria da renormalização qualquer procedimento de renormalização que eu já mencionei não consegue renormalizar não só as funções de Green dos campos elementares, mas também as funções de Green com a inserção dos chamados operadores compostos. Ou seja, essas funções de Green têm uma natureza um pouco mais geral das funções de Green dos campos elementares, porque elas contêm a inserção de operadores compostos. Então, a teoria da renormalização, qualquer procedimento de renormalização que eu mencionei,
BPHZL, adimensional, analítica e por aí vai, consegue renormalizar também esta classe de funções de correlação. E justamente são chamadas de funções de correlação com a inserção dos operadores compostos O. Então, os operadores compostos, como eu já mencionei, são basicamente produtos de campos e de derivadas de campos no mesmo ponto, né? Por exemplo, a gente, nessa teoria, na teoria lambda F4 que a gente está considerando, podemos considerar os seguintes operadores compostos. Φ ao quadrado x o quadrado do próprio campo no mesmo ponto. Podemos considerar as derivadas no mesmo ponto, a potência 4 do campo no mesmo ponto, considerado como operador composto, a derivada do operador Φ4, o operador Φ6, ou seja, o produto de 6 campos no mesmo ponto, por aí vai. Então, a primeira coisa é estabelecer assim as regras de Feynman em presença dos operadores compostos quando a gente quer estudar operadores compostos. Por exemplo, tipicamente correntes conservadas são operadores compostos. O próprio tensor energia-momento é um operador composto. É o estudo da função de correlação, por exemplo, dos operadores associados ao tensor energia-momento são de grande relevância. Então, como se introduz um operador composto na ação de partida? Então, ele é introduzido, por exemplo, aqui a gente considera o caso de um operador composto só, mas isso tudo se generaliza à introdução de vários operadores compostos. Então, o operador composto O é introduzido através de uma fonte externa, Rho. Então, este procedimento é basicamente a introdução do operador composto O na ação de partida através da fonte externa acoplada a ele. Então, uma vez que fizemos isso, a gente pode introduzir o funcional gerador das funções de Green conexas com a inserção do operador composto O. Então, o funcional gerador conexo das funções de Green com a inserção do operador O é dado por esta expressão aqui. Como vocês podem observar, eu tenho uma dependência em J, que é a fonte acoplada ao campo, e uma dependência na nova fonte Rho, que é a fonte acoplada ao novo operador composto que eu estou estudando. Então, as funções de correlação conexas com a introdução, por exemplo, de M operadores compostos, N campos elementares, se obtém calculando a derivada de ordem N mais M do funcional gerador conexo e depois colocando todas as fontes J e Rho iguais a zero. Então, aqui a derivada, eu tenho N derivadas com relação à fonte J do campo elementar, eu tenho M derivadas com relação à fonte acoplada ao operador composto O. Então, esta fórmula aqui define o funcional gerador conexo das funções de Green conexas com a introdução dos operadores compostos, de M operadores compostos O. Então, uma vez que a gente introduziu o funcional conexo, podemos introduzir o funcional OnePI, o funcional gama. Então, o funcional OnePI é definido via uma transformação de Legendre, como já fizemos anteriormente.
é preciso prestar atenção ao fato de que, na presença dos operadores compostos, então, na presença das fontes Rho, a transformação de Legendre, que permite passar do funcional gerador conexo ao funcional OnePI, é feita sempre somente só com relação ao campo elementar φ. Ou seja, a transformação de Legendre é feita introduzindo este termo aqui, Jφ, onde J é a fonte acoplada ao campo φ. Mas não se faz a transformação de Legendre com relação à fonte Rho. A fonte Rho associada ao operador composto, ela permanece intacta, ela não é, digamos, transformada quando se faz a transformação de Legendre do funcional OnePI ao funcional conexo e vice-versa. E isso tem uma razão para fazer isso, é porque até o presente momento a gente não consegue construir, digamos, uma ação efetiva que dependa de um campo elementar que representa a dinâmica do operador composto. E isso é um procedimento extremamente complicado. Até agora é muito complicado construir uma ação de um campo elementar. Esse campo elementar, com a dinâmica que ele tem, representa justamente toda a dinâmica do operador composto. E esse tipo de ação só se sabe construir em casos muito simples, por exemplo, de operadores compostos de baixa dimensionalidade, como, por exemplo, certos operadores de dimensão 2 em certas teorias. Por exemplo, como no modelo de Gros-Neve, em 2 dimensões, e certos operadores também de dimensão 2 em 4. Nesse caso, se sabe fazer alguma coisa, se chega ao que se chama de potencial efetivo para o operador composto. Esse potencial efetivo leva em consideração um pouquinho a dinâmica associada a esse operador composto como sendo associado a um campo elementar que entra numa dada ação. Mas, em geral, quando se lida com operadores compostos de dimensão mais elevada, 3, 4, 5, 6, o funcional OnePI é sempre definido com relação à transformação de Legendre feita com a fonte J acoplada ao campo elementar. E a fonte Rho acoplada ao operador composto, ela permanece. Então, a passagem do funcional gerador conexo ao funcional OnePI se dá através desta fórmula aqui. E fazendo as derivadas com relação a φ e com relação a Rho do funcional OnePI, se obtém as funções de Green com a inserção dos operadores compostos. Essas funções de Green são amputadas com relação às pernas externas que representam os campos elementares. Mas a amputação não é feita com relação aos operadores compostos. Então, da mesma forma que vimos anteriormente, sem os operadores compostos,
o funcional OnePI em presença dos operadores compostos, então, agora é função da variável φ, né, que representa, digamos, o campo elementar, utilizando sempre a mesma notação e prestando atenção ao fato de que esta quantidade aqui agora é também um campo clássico, uma fonte externa. Então, o funcional OnePI depende da variável φ e da fonte externa ρ acoplada ao campo composto. Então, ele tem uma expansão em H cortado, em número de loops, e, em particular, a expressão ao trilevel, em H cortado potência zero, reproduz a ação clássica de partida, mais justamente o termo que contém o operador composto e a fonte associada a ele. Por exemplo, a gente pode estudar o operador composto φ ao quadrado na teoria φ4. Então, como será a ação? A ação é a ação da teoria lambda φ4 mais um termo de fonte ρ acoplado ao operador composto. E como a dimensão do campo φ é uma, a dimensão do operador composto φ ao quadrado é 2. Muito bem. Então, a partir desta ação aqui, agora podemos derivar as regras de Feynman em presença do operador composto. Então, em particular, o termo cinético vai dar o propagador, esse termo aqui vai dar a interação a 4 campos escalares, esse termo aqui vai gerar uma nova regra de Feynman, que vai ser obtida fazendo justamente a transformada de Fourier da fonte ρ e levando em consideração que a fonte ρ está acoplada a 2 campos escalares. Então, temos as seguintes regras de Feynman. Temos o propagador, que vem da parte cinética, temos o termo de interação, que vem da parte quántica, e temos também essa nova regra de Feynman aqui. Aqui tem a fonte ρ, eu utilizei esse símbolo aqui, 2 linhas, para indicar que aqui tem a transformada de Fourier da fonte ρ, e aqui saem 2 campos, φ. Então, essa é a regra de Feynman, associada ao termo ρ, φ ao quadrado, que representa a introdução do operador composto. Sendo o operador composto justamente dependendo, ele depende da coordenada do espaço-tempo, a fonte também, isso significa, na passagem ao espaço do momento, que a fonte ρ carrega o momento π, porque depende do ponto do espaço-tempo x. Então, a gente pode, por exemplo, dar uma olhada nesta função de correlação aqui. Esta função de correlação representa a função de correlação a 2 campos, a 2 pontos, φ1 e φ2, com a inserção do operador composto φ ao quadrado. Então, essa função de correlação aqui é a função a 2 pontos, OnePI, com relação à amputação e feita com relação aos campos, com a inserção do operador composto φ ao quadrado. Então, a um loop, por exemplo, temos esse diagrama aqui. Esse diagrama aqui, então aqui eu utilizei o vértice a 4 campos que vem da Lagrangiana, e aqui utilizei a regra de Feynman, associada ao operador composto. Então, aqui tem a fonte ρ, e da fonte ρ saem 2 campos.
A fonte Rho carrega um momento K. Então, a gente tem que levar em consideração o momento que é carregado via fonte. Então, esta integral aqui, que é o momento que flui dentro do loop. Então, aqui entra o momento K. Então, aqui tem o momento P, que entra via campos elementares. Então, como a fonte carrega o momento K, pela conservação da energia, aqui sai o momento P mais K. E, em termos de integrais de Feynman, esta integral aqui é dada por esta expressão aqui. Como vocês podem ver, esta expressão apresenta uma divergência logarítmica no ultravioleto. E há dois loops e podemos fazer outros exemplos. Por exemplo, podemos considerar esse diagrama aqui, e aqui o operador composto pode ser justamente inserido de várias formas, né? Podemos fazer a inserção nesse loop aqui, podemos fazer a inserção nesse loop aqui, e podemos fazer também a inserção no diagrama. Há dois loops que já consideramos anteriormente, só que aqui agora tem a inserção do operador. E todos esses diagramas aqui, por exemplo, aqui eu tenho dois propagadores, né? Tem um propagador que representa esta linha aqui, tem um propagador que representa esta outra linha. Então, é assim que se constrói as funções de Green com a inserção dos operadores compostos. Praticamente se trata Rho como um campo externo, como uma fonte externa. Então, não é uma constante. Por exemplo, aqui no vértice A4, G é uma constante. No caso do operador composto, é como se eu tivesse algo que não é constante, mas depende do espaço-tempo. Então, aqui vai entrar a transformada de Fourier de Rho, que justamente por depender do espaço-tempo, na transformada de Fourier carrega o momento, e depois tem as duas pernas que saem. Então, as regras de Feynman são generalizadas de forma muito simples ao caso em que eu tenho operadores compostos. Então, por exemplo, calculando esse diagrama aqui e depois fazendo a derivada com relação a Rho, amputando essas duas pernas aqui, eu vou ter a função a dois pontos, o ampi, com a inserção de um operador composto. Eu poderia, eventualmente, considerar, por exemplo, dois operadores compostos também. Aí eu deveria, por exemplo, inserir um operador composto aqui, vai inserindo um operador composto também aqui, e aqui também vai ter uma outra inserção, aqui também, e por aí vai. Então, eu posso inserir vários operadores compostos, utilizando sempre esta regra de Feynman aqui. Muito bem. Então, agora, como se dá a renormalização dos operadores compostos? Então, a renormalização dos operadores compostos é feita renormalizando tanto o operador quanto a fonte externa. Então, basicamente, o operador composto ele depende dos campos. Então, tem um primeiro fator de renormalização que vem da dependência do operador composto dos próprios campos. E depois tem o fator de renormalização genuíno associado ao operador composto enquanto operador, que é expressado através da renormalização da fonte acoplada a este operador. Então, se introduz uma fonte Baire, Rho zero,
se introduz um fator de renormalização associado à renormalização da fonte, e esse fator de renormalização tem uma expansão em H cortado, como todos os outros fatores de renormalização. O fator de renormalização do campo φ, da constante de acoplamento e da massa, e por aí vai. Então, a construção recursiva dos contratermos locais que precisam ser adicionados à ação Baire de partida e ordem a ordem para eliminar as divergências ultravioleta das funções de Green com a inserção dos operadores compostos, seguem o mesmo roteiro que mostramos na aula passada. Né? Então, aqui, por exemplo, temos o termo Baire, né? Associado, por exemplo, ao operador composto φ ao quadrado. Então, temos a fonte Baire, ρ0, temos o operador composto Baire, φ ao quadrado 0. Então, aqui aparecem duas constantes de renormalização. A primeira, Zφ, aparece porque o operador composto depende dos campos, é um produto dos campos, então, como os próprios campos se renormalizam, aparece o fator de renormalização dos campos elevado a uma certa potência, que depende do operador composto que eu estou considerando. Nesse caso, a gente está considerando o operador composto φ ao quadrado, então, como o campo φ se renormaliza como Zφ potência ao meio, aqui aparece Zφ. E depois eu tenho também a função de renormalização da fonte, que expressa a renormalização do próprio operador. Então, essa quantidade aqui é, digamos, automática, porque o operador composto depende dos campos, então sempre vai produzir um certo fator de renormalização que depende do número de campos que esse operador composto possui. Mas depois tem um outro fator de renormalização que corresponde à renormalização da fonte. Esse fator de renormalização aqui é o fator de renormalização do próprio operador enquanto operador. Né? E, em particular, este fator de renormalização aqui que vai nos dizer, por exemplo, quanto vale a dimensão anômala do operador composto que foi introduzido através da fonte zero. Então, da mesma maneira, a gente pode considerar outros operadores compostos. Por exemplo, podemos introduzir esse operador composto d ao quadrado, φ ao quadrado, sempre introduzindo uma fonte associada a esse operador, e por aí vai. À medida que eu vou subindo com a dimensão do operador composto, por exemplo, podemos considerar operador de dimensão 2, operadores de dimensão 4, operadores de dimensão 5, 6 e por aí vai. À medida que a dimensão dos operadores aumenta, o grau de sofisticação do procedimento de renormalização também aumenta. Em geral, tem uma regra, digamos, a chamada regra de Szymanczyk, que diz que, por exemplo, se eu tenho um operador composto de uma certa dimensão D, para renormalizar esse operador composto, eu vou precisar de introduzir os outros operadores compostos de dimensão menor ou igual a D. Então, de fato,
A renormalização dos operadores compostos é um capítulo muito grande da teoria da renormalização. Normalmente, dependendo do operador composto e da dimensionalidade desse operador, normalmente esses operadores requerem uma mistura com outros operadores, tanto da mesma dimensionalidade quanto da dimensionalidade inferior. E essa mistura leva a matrizes, que são chamadas de matrizes de mixing. Então, de fato, à medida que a gente aumenta a dimensionalidade dos operadores compostos, surgem essas matrizes de mixing, e então a gente tem que calcular a dimensão anômala e os fatores de renormalização de vários operadores, né? Então, esse é realmente um capítulo gigantesco da teoria da renormalização, mas eu queria mencionar, assim, de uma maneira muito simples, a introdução dos operadores compostos e, na medida do possível, fazer alguns pequenos exercícios de operadores compostos simples, né, para vocês se acostumarem um pouquinho, né? Mas, num caso, digamos, concreto de um operador de dimensão 3, por exemplo, 4, normalmente a gente precisa calcular não apenas um fator de renormalização, mas uma matriz de fatores de renormalização, que é a chamada matriz de mixing, né? Um operador de dimensão 4 tipicamente se mistura com todos os outros operadores de dimensão 4 e com os outros operadores de dimensão 2, e por aí vai. Por exemplo, o operador de dimensão φ4, ele tipicamente se mistura com outro operador de dimensão 4, por exemplo, d ao quadrado φ ao quadrado, que tem também dimensão 4, e com outros operadores de dimensão 4 e com o operador de dimensão 2. Essa é a chamada regra de Szymanczyk. E normalmente a introdução de todos os operadores compostos necessários para renormalizar um certo operador composto de uma certa dimensão depende também do conteúdo de simetrias que eu tenho. Então, se esses operadores obedecem a certas simetrias ou não, isso já vai restringindo um pouquinho o número de operadores, porque no caso em que o operador é invariante sob uma certa simetria, essa invariância protege um pouco esse operador. Então, na mistura entram só aqueles operadores que respeitam a simetria do operador original. Então, eu não, assim, entrar nos detalhes da renormalização dos operadores compostos, assim, iria requerer um tempo muito grande, um capítulo muito grande, muito importante da teoria da renormalização, com aplicações muito relevantes, tanto via grupo de renormalização, como por exemplo, a famosa expansão a curta distância do produto de operadores. E aqui a gente tem os famosos coeficientes de Wilson, que entram, assim, por exemplo, no cálculo de seção de choque, e por aí vai. Isso é um capítulo gigantesco, um capítulo enorme da teoria da renormalização, e eu vou deixar para discutir alguns exemplos de operadores compostos relevantes no tratamento das teorias de Yang-Mills.
Lá a gente pode discutir exemplos assim bastante conhecidos de operadores compostos e de como esses operadores se renormalizam, né? Mas é importante assim já assim mencionar isso tudo e principalmente frisar o fato que a teoria da renormalização ela é capaz de renormalizar não somente as funções dos campos elementares, mas também as funções que contêm inserções de operadores compostos, né, que são produtos locais de campos no mesmo ponto. Então, vamos terminar essa pequena apresentação dos operadores compostos com um exercício. Esse exercício vai ser bastante interessante, porque aparentemente é um exercício muito trivial, mas no fundo tem um certo grau de sofisticação, né? Então, o exercício é o seguinte, né? A gente pega um campo escalar livre, seria a nossa teoria, o nosso laboratório lambda F4, sem um termo de interação. Então, basicamente, é um campo escalar livre, ok? Então, é uma teoria muito simples, é a teoria de um campo escalar livre. E o campo obedece à equação de Klein-Gordon, não tem a interação, não tem os diagramas de Feynman que a gente considerou. Porém, nessa teoria do campo escalar livre, eu vou querer estudar o operador composto φ ao quadrado de x, na teoria livre. Então, o que eu vou fazer? Vou seguir o procedimento que foi exposto anteriormente. Então, eu vou introduzir uma fonte ρ acoplada a esse operador. E agora, o exercício é calcular a função a dois pontos, né? A função a dois pontos que expressa a inserção dos dois operadores. Φ ao quadrado no ponto x e φ ao quadrado no ponto y. Então, o exercício é pegar a teoria livre e calcular esta função de correlação aqui. Ver se esta função de correlação é divergente, que tipo de divergência ela apresenta e depois, a parte 2 do exercício é determinar o contratermo local nos campos e nas fontes necessário para que a eventual divergência presente nesta função de correlação aqui seja eliminada. Ou seja, o exercício pede o cálculo desta função de correlação aqui e do contratermo que tem que ser introduzido na ação de partida S para poder eliminar a eventual divergência que vem desta função de correlação aqui. Então, o exercício é, em princípio, muito simples, porque é um exercício de um campo escalar livre. Mas vai ser muito interessante fazer esse cálculo aqui, ver que tipo de diagrama essa função de correlação dá, que tipo de divergência a gente tem e que tipo de contratermo local eu tenho que introduzir na ação de partida para poder eliminar a eventual divergência que surge desta função de correlação aqui. Então, esse é um exercício aparentemente simples, porque eu estou lidando com um campo escalar livre. No entanto, a gente colocou um operador composto, então isso vai complicar um pouquinho, vai complicar um pouquinho o procedimento. Então, vou ter que determinar a divergência associada a essa função de Green e o contratermo nas fontes e nos campos que, eventualmente, vou ter que introduzir
né, na ação para poder eliminar esta divergência aqui. Então, é um exercício muito interessante, não difícil de ser feito, mas bastante formativo para entender um pouquinho toda o procedimento de renormalização dos operadores compostos, num exemplo muito simples, né? E tem também uma terceira pergunta que pode ser colocada, quando se estuda essa função de correlação aqui, nesta teoria aqui, qual tipo de diagramas aparecem? Por exemplo, se aparecem só diagramas a um loop, ou se eu tenho também diagramas a 2 loops, a 3 loops, e por aí vai. Então, é um exercício bastante interessante que vai precisar de uma certa reflexão, mas não põe assim um grau de dificuldade muito grande. Então, é um bom ponto para parar, a apresentação dos operadores compostos, a generalização das funções de correlação, a função de correlação com a inserção dos operadores compostos, o procedimento de renormalização dessas funções de correlação via novas regras de Feynman associadas ao operador que é introduzido na ação de partida via fonte. Pode ser um operador só, ou podem ser vários operadores. Então, eu tenho várias fontes, várias regras de Feynman, várias funções de correlação, e por aí vai. Por exemplo, eu poderia repetir este mesmo exercício, introduzindo também um outro operador composto, por exemplo, o operador composto Φ4. Então, precisaria de uma segunda fonte, digamos que essa fonte aqui seria ρ1 φ² de x, aí eu precisaria da fonte ρ2 φ4 de x. Eu poderia também estudar as funções de correlação, Φ4 no ponto x, Φ4 no ponto y, ver quais são os diagramas de Feynman associados a essa função de correlação, ver que tipo de divergências aparecem e como essas divergências podem ser eliminadas, introduzindo na ação de partida contratermos locais nas fontes agora nos campos. Então, podemos terminar aqui e finalmente na próxima aula vamos finalizar essa primeira parte apresentando o grupo de renormalização na renormalização dimensional e finalmente podemos começar a falar do princípio de ação quântica e das identidades de Ward, que é, digamos, o assunto principal do curso. Então, obrigado a todos, tenham uma boa tarde, um bom dia, a gente se vê na próxima aula.